Joaquim Gomes, 53 anos, vencedor da Volta a Portugal em bicicleta por 2 ocasiões. É para mim um dos maiores corredores da história do ciclismo em Portugal. E para além disso, é o patrão, líder, como quiserem chamar, da organização da Volta a Portugal em bicicleta. Joaquim, começamos por esta pandemia que deixou por completo virada a nossa vida. Que alterações te trouxe toda esta situação? O que é que estavas para fazer que não fizeste? E o que é que não conseguias fazer e que agora estás a fazer? Uma boa pergunta, mas antes de mais, bom dia. Obrigado por este convite para participar nesta excelente ação. Eu disse em off que não gosto muito destas modernices, mas tenho que me adaptar aos tempos e percebo rapidamente que efetivamente é uma ferramenta essencial para podermos ultrapassar estes tempos de confinamento. E fazer-te um alerta, é que já tenho 54 anos. Não é? Epá, aliás, retirei-te, então sou ainda mais teu amigo, porque retirei um ano. Se Deus quiser, e espero que sem confinamento, já vou cumprir 55 em novembro deste ano. Aliás, eu tenho aproximadamente, nós quase fazíamos anos no mesmo dia, eu e o Marco Chagas, portanto, vosso colaborador na RTP, e ilustre figura do ciclismo nacional. Mas, portanto, eu salvo erro, ele cumpre aniversário no dia 19 de novembro. Portanto, quando ele fizer 65 anos, ou 64, salvo erro, no dia 19 de novembro, ficamos com 10 anos de diferença. Só que eu, passado 2 dias, faço os meus 55. Passamos só a ter 9 anos de diferença. Ora, o que é que eu deixei de fazer? Obviamente que a minha forte ligação ao ciclismo, no fundo é também a minha atividade profissional. Este ano fica definitivamente marcado por não ter conseguido fazer uma competição também já com uma enorme história e tradição no ciclismo português, que foi a Volta ao Alentejo. Talvez eu posso mesmo dizer, obviamente, que a preocupação que tenho na Volta a Portugal acaba por retirar um pouco do prazer e da forte ligação sentimental que eu tenho à prova. E a Volta ao Alentejo é uma competição que me dá um prazer enorme de fazer, até pela região em si. Portanto, 4 regiões perfeitamente marcadas: o Baixo Alentejo, o Alentejo Central, o Alto Alentejo e o Litoral Alentejano. Aliás, a organização da prova assenta essencialmente em 4 comunidades intermunicipais que se identificam com este território, e ter tudo prontinho para arrancar, para apresentar a prova, e a cerca de 15 dias da saída da mesma, termos que anular a competição, foi algo que marcou e, aliás, que me deixou com as luzinhas vermelhas a acender e a apagar relativamente àquilo que poderia acontecer com o restante calendário do ciclismo português. Tem um ponto de vista positivo, não é? Que é o facto de estares em casa com as tuas crianças. Sim, claro que sim. Aliás, com as novas tecnologias também, a malta mais nova passa muito melhor por este confinamento, provavelmente, que os adultos. Eu que sou, aliás, sempre fui muito hiperativo, mas felizmente tenho conseguido encontrar, do ponto de vista da bricolagem, sempre qualquer coisa para fazer. Só para teres uma ideia, eu tinha numa sala, e eu ajeito-me a fazer tudo. Tinha numa sala umas cadeiras normais, numa sala de estar, de jantar, que já tem pelo menos aí uns 14, 15 anos, e que a pele, tanto dos assentos, já estava a esfarelar um bocadinho, que era Pá, eu comprei a respeito, aquilo é para imitar a pele. E tu não imaginas, deixei aquilo na perfeição, almofadado por mim, só que aquilo demora tempo que não imaginas, mas portanto, tenho sempre conseguido encontrar coisas para fazer em casa, daquelas que nós vamos adiando, e que às vezes chegava a pensar, só um dia quando me reformar é que vou começar a dar a volta a isto tudo, mas não, já está tudo despachadinho, desde coisas simples como tirar os rodapés na cozinha e descobrir que por baixo dos móveis tem uma nuvem de algodão que tu nem sequer imaginavas, e encontro sempre qualquer coisa para me entreter. Obviamente que há sempre um sentimento a pairar de apreensão relativamente ao momento que estamos a viver, mas felizmente
este quase mês e meio passou de uma forma bem mais confortável do que eu imaginaria. Joaquim, quando isto acabar, dizem os especialistas que vamos ser pessoas totalmente diferentes. Achas que vamos ser melhores ou piores do que éramos até agora? Sabes que eu sou, desde há muito, um apaixonado por grandes eventos que alimentaram a nossa história, nomeadamente eventos bélicos, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Há pessoas que desconhecem completamente, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra de Trincheiras, que morreram muitos mais soldados. Dos 8 milhões de pessoas, maioritariamente militares, que pereceram nessa Primeira Guerra Mundial, uma grande percentagem deles acabou por falecer já no final da guerra, entrincheirados e já na altura, ao que parece, era um coronavírus, mas portanto, a pneumónica, vulgarmente conhecida por gripe espanhola, que ceifou a vida, calcula-se, a mais de 50 a 60 milhões de pessoas. Portanto, matou muito mais do que a própria Primeira Guerra Mundial. Portanto, isso arrastou também uma crise económica brutal, e eu acredito que estes grandes eventos acabam por moldar um bocadinho a forma de estar da sociedade. O grande problema é que em cada geração, e agora refiro-me à nossa geração, acreditamos sempre que esses eventos históricos, que por mais que possamos ficar impressionados quando somos confrontados com estes estados dramáticos que eu acabei de referir, julgamos sempre que estes eventos não vão surgir na nossa geração. Mas o que é facto é que a história repete-se, ainda que hoje possamos ter ferramentas para lidar melhor com estas situações. Falta saber o que vai acontecer em África, que efetivamente não tem a capacidade, e na Índia, com milhões e milhões de pessoas, em que provavelmente não tem a capacidade de um país como Portugal, com 900 quilómetros de costa, com fronteiras exclusivas, com um único país, com quem coordenou muito bem e a tempo e horas o encerramento de fronteiras. Para nós foi relativamente fácil conter a pandemia, ou seja, respondermos a tempo, e Portugal, nomeadamente o nosso governo, tem sido bastante elogiado por ter tomado essas medidas, se bem que eu acho que não foram só as medidas, é a questão geográfica do próprio país que contribuiu porque realmente não tivéssemos tido os números dramáticos. O povo que interiorizou que era melhor ficar em casa, não é? Exatamente. Todos ficámos assustados, todos pensámos que acabássemos por ser confrontados com aquelas ingratas decisões éticas e morais de ter que decidir a quem atribuir ventiladores. Felizmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde nunca foi sujeito a uma pressão tal em que os mais altos quadros do nosso Serviço Nacional de Saúde tivessem que tomar essas tais decisões ingratas do ponto de vista ético e moral. De qualquer modo, eu estou ainda um bocadinho apreensivo. Aliás, digamos que os depoimentos e desculpa-me o termo, neste Big Brother global que a comunicação em todo o mundo está a sustentar relativamente à pandemia da Covid-19, eu procuro me centrar até com alguns conhecimentos que fui adquirindo, porque eu sempre fui um curioso do ponto de vista, aliás, enquanto a medicina desportiva tem um papel fundamental cada vez maior no desporto, e eu, atendendo a uma longa prática de 18 anos de ciclista profissional, acabei por assimilar com muita facilidade algumas questões que têm a ver com medicina, e também sempre fui muito curioso relativamente a estas questões pandémicas. Portanto, eu tenho algum receio que, estando, obviamente, nós e a maior parte dos países muito longe daquilo que são os critérios que conferem imunidade de grupo, portanto, provavelmente a população portuguesa, no máximo dos máximos, talvez 5 ou 6%, quando a nossa capacidade de estar atingir uma maior dimensão, mas provavelmente não temos mais que 5, 6% da população
infectado, ou seja, que teve contacto com o vírus, porque muitos são assintomáticos, e isto afasta-se muito da imunidade de grupo, teríamos que atingir valores na ordem dos 60% a 70% de pessoas que tivessem contacto com o vírus. E eu tenho algum receio, até pela pressão económica, portanto não há outra saída, a economia tem que começar a funcionar, e sabe Deus quando vamos conseguir recuperar, portanto, desta situação, mas eu acredito que os milhares de assintomáticos, que apesar de terem passado o período de quarentena e terem anticorpos ao vírus, mas o vírus efetivamente já não está latente nos seus organismos e não terem capacidade de contágio, mas é capaz de haver ainda uma forte franja da população que ainda tem o vírus ativo e provavelmente nos tempos mais próximos, depois de algumas semanas de desconfinamento, talvez venha aí uma segunda vaga que vai obrigar a recuperar algumas das medidas que nós bem gostaríamos que tivessem ficado para trás definitivamente. Mas cada vez mais temos que nos habituar a estas situações. De facto, pessoas diferentes, não é? Claro que sim. Agora, a parte que mais me preocupa é que numa sociedade em que cada vez mais as atividades de entretenimento, desde as culturais, desportivas, assumem cada vez mais um papel importante na economia, parar por completo estas atividades, ainda por cima pará-las com enormes dúvidas relativamente ao seu regresso, eu tenho efetivamente muito receio com as alterações que o futuro tenha para nos reservar. Joaquim, vê-se esta volta a Portugal em bicicleta em 89 e 93, acho que aqui não me enganei, como há pouco em relação à tua idade, participaste em 18 edições da volta, és agora o patrão e reconhecidamente muito competente na organização da volta a Portugal em bicicleta. Qual é a função mais complicada? Ter sido ciclista, ser agora o patrão da volta e organizar a volta? Meu caro, sabes que eu acabei por ser ciclista aliás, e são factos que são análogos a todos nós, quer dizer, quando nós olhamos para a nossa adolescência e quando começamos a ter as dúvidas, mas o que é que eu vou ser no futuro? Está bem que eu sou bom aluno, mas o que é que eu quero ser? Quando surgem estas dúvidas, há sempre alguma coisa que acaba por nos indicar o caminho. Depois depende de nós a capacidade de entrega para que realmente possamos ser bons naquilo que fazemos. E eu exatamente quando vivi esta crise existencial, ali por volta dos meus 15, 16 anos de idade, há um momento que marcou completamente a minha vida, que foi a forma como, no mês de julho, já a gozar as férias, as chamadas férias grandes do liceu, que ia andar por aí no 8º ou 9º ano de escolaridade, quando chegava à casa, depois de futeboladas, me arrasavam por completo os tornozelos e os joelhos a jogar no Alcatrão, não é? Num bairro lisboeta, ou no bairro lisboeta de Carnide, mais concretamente no bairro Pato Cruz, e vi o meu pai sentadinho no sofá com um rádiozinho de pilhas em cima de uma cadeira à sua frente e olhar para aquilo como se uma televisão se tratasse. E ele estava a ouvir aqueles relatos épicos das aventuras e desventuras do Joaquim Agostinho na volta a Portugal. E eu que era um apaixonado de futebol, adepto do Benfica, aliás, e ver paredes meias com o Estádio da Luz, eu ficava perplexo. Como é que se podia ficar de tal forma obcecado por uma prova de ciclismo que era em França, a acompanhar as classificações de um português que até estava na altura, salvo erro, em 40º, ou algo que o valha. Mas comecei a ser todos os dias confrontado com aquilo e depois vinha um excelente contrarrelógio, o homem passava da classificação 54 para a 15ª. Tem empurrado para ser ciclista, quase, não é? E descobri rapidamente que o Carnide Clube, um histórico do basquetebol nacional, que julgo que ainda hoje, atrás dos três grandes, é dos clubes nacionais com mais títulos de basquetebol, que hoje em dia exerce uma importante função a nível da formação nesta modalidade.
Mas na altura tinha uma equipa de ciclismo exatamente do meu escalão, que eram os aspirantes, hoje denominados cadetes. Fui fazer a experiência, éramos só 4 ciclistas, eu só sabia andar de bicicleta, não tinha qualquer técnica do ponto de vista físico, como na altura jogava muito à bola, aliás, então nas férias eram dias inteiros a jogar à bola. Do ponto de vista físico, rapidamente me adaptei, ao fim de algumas semanas comecei a perceber que tinha jeito, e foi até me lançar o desafio para integrar a equipa, ser federado, e depois comecei a marcar as seguintes gerações como um dos melhores em cada categoria. Era um dos melhores sub-23 nacionais, ainda nem sequer percebia, porque esse é um dos grandes problemas do ciclismo, é que uma das principais características do ciclista profissional, nomeadamente nas grandes provas por etapas, não falo nas clássicas de um dia, mas nas grandes provas por etapas, a principal qualidade que só se revela quando efetivamente chegamos aos profissionais e estamos confrontados com as tais provas por etapas, é a capacidade de recuperação. E esse era efetivamente o meu maior trunfo. Eu conseguia... Portanto, fazias 200 km e no dia seguinte estavas preparado. Estava preparado, obviamente, do ponto de vista anímico, eu continuo a dizer que é mais exigente fazer uma volta a Portugal, quando ela tinha as 3 semanas, como tem o Tour, era mais exigente do ponto de vista físico fazer uma volta a Portugal com médias temperaturas de 35 graus que fazer a volta à França com médias temperaturas de 25. A desidratação é um dos principais fatores de cansaço, e é por isso também que os portugueses estão bem adaptados, já do ponto de vista anímico, estão predispostos a pôr a carne toda no assador na volta a Portugal, sofrer até morrer para conseguir uma boa classificação dentro dos objetivos de cada um. E depois estamos adaptados eu recordo, não foi há muitos anos, quer dizer, nós em 2018 tivemos aquele ano de muito calor em que recordo-me daquela etapa que li em 2018, que ligou a Beja a Porto Alegre, que apanhámos no percurso cerca de 48 graus. Atenção que as notícias que ouvimos na tua Antena 1 sobre as temperaturas registram 40 graus ou 41, mas ali em cima do Alcatrão estavam 48, que é a temperatura... Portanto, isto está para imaginar a capacidade de adaptação que um ciclista que quer em suas casas, quer em estágios, o tipo de trabalho a que tem que se sujeitar para chegar a uma volta a Portugal, que é a principal competição da disciplina nacional, e muitas vezes surpreender como é que conseguem suportar estas temperaturas e dias sucessivos, chegadas à Torre, à Senhora da Graça e 30 por uma linha, como vocês tão bem sabem. Joaquim, das voltas que fizeste, qual foi aquela que mais recordas, ou pela positiva ou pela negativa? Imagino que aquelas que tenhas vencido estão aí guardadas no coração, mas recordo-me de uma que tu caíste e que fui um dos primeiros jornalistas a chegar a pé de ti. Estavas lá mais ou menos a meio da Serra da Estrela. Eu julgo que tu te referes a 1987, talvez, ainda bem no início da minha carreira, o último ano do Sporting. Ias ou em primeiro ou em segundo, não é? Era virtual camisola amarela na volta a Portugal. Portanto, eu era um miúdo ainda, portanto, eu teria... Foi das primeiras edições que eu fiz, a cobertura. Portanto, eu fiz a primeira volta a Portugal com 19 anos, integrado numa seleção de sub-23, portanto, que era exatamente o meu primeiro ano de sub-23, em 1985. Volta ganha pelo Marcos Chagas ao serviço do Sporting Raposeira. Foi o que motivou a minha ida para o Sporting. Fui o ciclista revelação dessa volta a Portugal de 89, de 85, em que desisti com uma paragem de gestão, salvo erro, já no último terço da volta a Portugal, numa chegada a Macedo de Cavaleiros, salvo erro, mas de qualquer modo já me tinha revelado ao mundo do ciclismo português, com uma excelente etapa na Serra da Estrela, e portanto ingressei no Sporting em 86. Ingressei no Sporting e ingressei também no Serviço Militar. Foi muito ingrato para mim. Hoje recordo com enorme saudade do Serviço Militar, a Escola Prática de Infantaria em Mafra. Fiz muitos amigos que ficaram para o resto da vida, nomeadamente nas tropas paraquedistas. Mas o que é certo é que, portanto, em 86, já como ciclista profissional no Sporting, contribuí decisivamente para a vitória do
Marcos Chagas nessa volta, como todos os nossos companheiros, desde Paulo Ferreira, Manuel Correia, José Xavier e muitos outros. Atenção, um momento, a primeira volta que fizeste é um momento que guardas com especial carinho. A primeira volta, a de 85, porque aquilo é um mundo completamente distinto. Nós nem sequer tínhamos contacto com os profissionais durante o ano. Aquilo foi uma ideia mirabolante de um presidente da Federação que já não está entre nós, que era o Francisco Nunes, que entendeu que o pelotão da volta devia ter mais ciclistas e na altura a decisão foi criar 3 seleções regionais, uma do Norte, outra do Centro e outra do Sul, e que acabou por ser uma estratégia ganhadora que na altura teve muitas críticas, nomeadamente da comunicação social, das próprias equipas profissionais, que diziam que os miúdos não tinham experiência. Estamos a falar de voltas a quase com 3 semanas, que só íamos era fazer quedas no pelotão, e vocês não imaginam o comportamento dos profissionais mais velhos. Quer dizer, nós tínhamos os selecionadores nacionais, portanto os 3 selecionadores de cada uma destas seleções, de miúdos completamente apreensivos relativamente a esta. Por um lado, satisfeitos porque era uma experiência nova e íamos, no fundo, tomar contacto direto com aqueles corredores que até ali tínhamos como ídolos, como o Marcos Chagas, o Firmino Bernardino, o Adelino Teixeira, o Paulo Ferreira, o Carlos Santos, que eram 2 dos maiores sprinters da altura, o Alexandre Ruas. Mas, por outro lado, estávamos apreensivos, porque nós próprios não acreditávamos que conseguíssemos levar aquela tarefa até ao fim. Mas o que é certo é que dessas 3 seleções saíram vencedores da Volta a Portugal. Eu recordo que na seleção do Sul estava um inglês, que mais tarde veio ser meu colega de equipa, que era o Kane Tixton, que ganhou a volta pelo Wolftan Baldwin. Aliás, eu era colega dele, como era o Marcos Chagas. Não foi tão difícil, não tinha? Era um indivíduo sui generis. Eu lembro-me que o Emílio Pinto, o catedrático Emílio Pinto, treinador, apelidava-o de cowboy. Era um indivíduo sui generis. Mas recordo que na seleção do Norte surgiram também grandes ciclistas para o futuro do ciclismo português, como o falecido José Santiago, aliás, que ganhou o Prémio da Montanha, a camisola azul, nessa Volta a Portugal. E o Carlos Pereira, que é hoje um empresário também ligado ao ciclismo, que é um dos managers da equipa da EFAPEL. O homem das voltas, não é? E também ele próprio, exatamente, e também ele próprio organizador de provas. Portanto, foi uma excelente solução para o ciclismo português nessa altura. E quem sabe se perante as próximas decisões que tenhamos que tomar relativamente à necessidade extrema que a Volta a Portugal 2020 saia para a estrada e perante medidas de contingência demasiado apertadas que porventura condicionem, caso existam condições para a realização desta Volta a Portugal, mas que imponham restrições à vinda de equipas estrangeiras. É sabido que o estádio da pandemia é diferente nos diversos continentes, e nos Estados Unidos a coisa é capaz de estar para durar. Por exemplo, eu imagino que, porventura, poderão existir condicionantes à vinda de equipas que para já estão contratadas para vir à Volta a Portugal, onde ser pelo menos 11 equipas estrangeiras estão previstas vir à Volta a Portugal. Mas se calhar algumas, Deus queira que não, mas se calhar algumas, a acontecer a Volta a Portugal, poderão ter que ficar por terra e não poderão efetivamente participar. Mas numa situação extrema, que nem sequer pudéssemos ter equipas estrangeiras, a solução para manter a volta na estrada e o ciclismo profissional português só se mantém vivo se houver Volta a Portugal, porque é a volta, no fundo, que dá pelo menos 85% a 90% do retorno que as equipas têm durante uma época desportiva. Uma das soluções será efetivamente... teríamos que abordar aqui algumas particularidades para poder frente a um evento com corredores tão jovens. Na altura que eu te falei, em 85, aquilo foi um bocadinho carne para canhão, lançar aqueles jovens. Tivemos sorte porque, efetivamente, havia uma geração com grandes corredores que acabaram por se adaptar
no fundo, ao esforço que nos foi pedido nessa volta a Portugal. Mas atenção, o ciclismo profissional da altura também não estava tão desenvolvido como está hoje. Portanto, mas eu admito, obviamente em coordenação imperiosa com a Federação Portuguesa de Ciclismo, que numa situação extrema, tendo uma prova só do calendário nacional, uma volta com o percurso está perfeitamente ajustado para ser internacional, mas adaptado a uma prova de cariz nacional, possamos ter que enriquecer um pelotão das 9 equipas profissionais portuguesas com algumas seleções de sub-23. Joaquim, não te vou perguntar se a volta sai ou não sai, porque já percebi que ainda não há uma decisão tomada, ainda não há, enfim, a tal luz ao fundo do túnel que o Presidente da República tanto tem falado, mas se realizar, virá a Setúbal. O que é que Setúbal tem que nos últimos 6, 7 anos voltou a ter volta a Portugal em bicicleta depois daquele hiato de 40 e tal anos? Exatamente. O que é que fez nesta região para, juntamente com a Câmara Municipal de Setúbal, trazer aqui já houve uma chegada, já houve várias chegadas, já houve uma partida, já houve o prólogo. Um dia destes, se calhar, temos aqui uma chegada final da volta. O que é que Setúbal te oferece? São essas condições fantásticas que Setúbal tem que me deixam perplexo. Como é que foi possível Setúbal estar, salvo erro, 42 anos afastado dos domínios da volta a Portugal? Eu pontualmente fazia provas em Setúbal, percebendo já estas condições. Eu lembro-me que cheguei a fazer um grande prémio, já como organizador, obviamente, um grande prémio Costa Azul, que no fundo... Quando eu fiz a minha primeira prova de ciclismo, a minha primeira cobertura de ciclismo em 1986, portanto... Em 3 dias acabávamos no âmbito do distrito de Setúbal, acabávamos por recuperar pontualmente Setúbal para a modalidade. De facto, houve alguma pressão da minha parte nesta abordagem. Modéstia à parte, tu acabaste de ter também um papel importante neste regresso. A partir do momento que os responsáveis autárquicos nos abrem os braços para podermos fazer propostas e a partir daí tornar fácil este regresso da volta a Portugal, eu agora só saio de Setúbal quando vocês quiserem, digamos assim. Aliás, e eu já o revelei há dias. E ainda há aquele sonho de fazer o contrarrelógio entre a Rábida, não é? O Portinho da Rábida e Setúbal, que é um sonho que tu tens já há muito tempo, o Portinho da Rábida Setúbal pela Serra, não é? Exatamente. Durante muitos, ou pelo menos durante algumas edições, a Associação de Ciclismo de Setúbal, aliás, o principal responsável da associação ainda é o mesmo quando eu tinha os meus 16, 17 anos de idade e militava nos escalões de formação, mas durante alguns anos eu próprio cheguei a ganhar essa prova. Tinha uma prova muito interessante que era a Rampa da Rábida, em que no mesmo dia tínhamos 2 provas, portanto era uma prova em linha relativamente curta que saía da Avenida Luísa Todi e terminava no Alto da Rábida, utilizando a vertente, portanto, do lado do quartel, não é? para o alto, do lado da cimenteira. E depois, passado umas horas, tínhamos uma cronoescalada do Portinho da Rábida utilizando a outra vertente. Era extremamente difícil a prova, mas era interessante a quantidade de gente que arrastava para a Serra da Rábida, e nomeadamente até na partida de Setúbal. Isso é algo que um dia mais tarde poderemos com certeza ajustar a volta a Portugal. Agora, aquela Luísa Todi, a própria Marginal agora, a Avenida José Mourinho, é completamente brutal. Vocês, aquela trilogia Serra, Sado, Atlântico, com a Troia como pano de fundo para o ciclismo, que é uma modalidade... Dá imagens absolutamente brutais. Uma modalidade sui generis, apesar de ser uma das nossas partes ingratas, que obviamente
nunca iremos conseguir ter custos reduzidos relativamente à produção de imagem que se tem, por exemplo, num evento de pavilhão, mas numa prova como a Volta a Portugal, eu não acredito que outro evento possa ter a capacidade de promover território e numa altura como esta, em que o simbolismo da volta, caso, e acredito que vamos encontrar condições para que ela saia para a estrada, a capacidade, a identidade nacional que tem a volta, a capacidade de fazer subir a autoestima, em particular das pessoas dos territórios do interior, e num momento tão difícil como este, o simbolismo da Volta a Portugal vai ser com certeza exacerbado, não tenho dúvida. Joaquim, quando vens a Setúbal, o que é que não deixas de fazer? Opa, eu normalmente, eu quando vou a Setúbal já vou a pensar onde é que vou almoçar. Tu sabes que eu tenho uma forte ligação à região até pelo seguinte, portanto, a minha família materna é dos Olhos d'Água, portanto, faz parte da freguesia da Quinta do Anjo, concelho de Palmela, mas quase paredes meias com o concelho da Moita. E eu sempre que, já como praticante de ciclismo, nos escalões de formação, sempre que tinha possibilidade, e nomeadamente nas férias grandes, ia para a casa dos meus avós e eu passava o dia a subir e a descer a Serra da Rábida. De tal forma, quando às vezes ia correr ao fim de semana, ia de tal modo fatigado que acabava por não obter os resultados que conseguia. Portanto, a curto prazo, a médio e longo prazo, acabava por estar a fazer uma preparação ideal para a minha formação como corredor. Portanto, eu tenho uma forte ligação à região. Uma grande parte das competições de júnior, até de sub-23, corriam na região. Haviam importantes equipas de júniores e de sub-23, nomeadamente, lembro-me dos leonenses aí da Quinta do Conde, lembro-me do Banheirense. Portanto, havia um conjunto de equipas de onde também saíram corredores para a Volta a Portugal. Alguns foram meus colegas. Eu recordo que no Sporting o Serafim Vieira, que era da região, chegou a ser campeão nacional diversas vezes e a ganhar etapas da Volta a Portugal. Portanto, essa região ofereceu muitas figuras nos últimos anos para a Volta a Portugal, sem falar que o Ruben Guerreiro, que é de Pegões, é neste momento uma das nossas ilustres figuras que está a competir além fronteiras. Joaquim, estás convidado para, quando tudo isto amainar, utilizando um termo aqui da pesca, voltares a Setúbal para comermos o nosso peixinho. Muito obrigado e um abraço. Meu amigo, forte abraço, mantém-te confinado, cuida-te. Abraço. Um abraço.